informações. Começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionário Teológico e O Mar da Sabedoria. Meu muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. E a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, onde podem interagir conosco, colocando as vossas mensagens relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia 2. Hoje temos como tema a missão e a função dos profetas na atualidade. Tenho convidados super especiais que vão nos ajudar a debater em torno desta temática. Tenho o apóstolo Pedro Aleixo, ele que vem de longe, vem de Tete, para participar do programa Hora do Debate. Para já irei convidar o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, hora viva. Muito boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Conforme o Massango disse, eu sou Pedro Aleixo, apóstolo do profeta Cacó Filipe, cá em Moçambique. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, apóstolo, por ter aceito o nosso convite e também por ter saído de Tete para participar do nosso programa. É sempre um prazer vir para cá para poder partilhar a verdade desta nossa geração para todos aqueles que amam a palavra, que amam a salvação, que amam Deus. Então, a qualquer momento que nos for solicitado para vir trazer aqui as verdades prometidas para essa geração, eu sempre estarei disponível para assim o fazer. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Temos um outro convidado super especial, ele que é pastor Admir Stoy, que todos os dias acompanha o programa Hora do Debate. Pastor, hora viva. Hora viva, Pai do Senhor. Eu quero saudar a todos os amados, inclusive ao amado Pedro Aleixo e ao Massanco, e amados lá em casa, que possam partilhar essa live, porque há muita verdade que hoje vai sair deste lugar. Amém. E o programa queria agradecer ao pastor Admir Stoy, porque todos os dias acompanha o programa Hora de Debate, comenta e também partilha o programa. Esse é meu dever, porque há muita verdade que passa na hora do debate. Então, saindo a verdade, o mundo precisa da verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, falta de liberdade nos torna cativos. Amém. Obrigado, pastor Admir Stoy. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas mensagens em torno do tema que nós iremos abordar no dia 2, que é a função e a missão dos profetas na atualidade. Muito obrigado a todos os líderes que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, e a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Apóstolo Pedro Aleixo e pastor Admir Stoy. O nosso tema de hoje é a função e a missão dos profetas na atualidade. Apóstolo e pastor, ouvimos falar na doutrina cristã de profetas e profecias, quer no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Como uma pergunta prévia, coloque essa questão para o apóstolo Pedro Aleixo: o que é uma profecia? O que é um profeta? Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de falar alguma coisa em relação ao próprio tema, né? Que diz que função, como é que é? Função e a missão dos profetas. Ok, tá bom. Eu penso que as duas palavras parecem ser semelhantes, não é? Função e a missão. E a missão. Se todos nós acreditamos, e a Bíblia diz, em Hebreus 13:8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se formos a ver, quando Deus quis se comunicar desde a fundação do mundo, Ele sempre estabeleceu alguém. E este alguém era um profeta que tinha como função ser o elo de ligação entre Deus e os homens. Em outras palavras, quero dizer, de acordo com Atos 4, 11 a 12, não é? Que diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Quero assim dizer que este mediador, que é dito lá que era Jesus Cristo, também era o mesmo nos profetas. Ou seja,
Deus estabeleceu o profeta com a função de ser o elo de ligação entre o povo e Deus. E esses profetas eram a manifestação do Senhor Jesus Cristo em seus tempos. Agora, tem aquilo que é a missão específica de cada profeta. Se formos a ver, o que Moisés veio aqui fazer não é a mesma coisa que Jeremias veio fazer. Ou seja, as suas palavras, o teor da sua mensagem não era o mesmo que o teor da mensagem de Isaías. Para dizer que, para além da função que todos os profetas tiveram e até hoje ainda têm, que é servir de elo, de ligação entre Deus e os homens, cada um deles se difere naquilo que é a sua própria missão. Quando falo de missão, por exemplo, vamos recuar um pouco para trás, vamos no livro de Êxodos, no seu capítulo 4. Vamos lá perceber que, no entanto, Deus, quando chamou a Moisés, deu-lhe uma missão para ir libertar o povo da escravidão lá no Egito, para levá-los à terra prometida. Esta era a missão que Deus incumbiu a Moisés. Mas, de acordo com Êxodos, no seu versículo 19, no seu capítulo 19, versículo 20, mostra-se lá a função de Moisés quando o povo diz: fale tu, Moisés, com Deus e nós te ouviremos. Então aí Moisés, como profeta, estava a servir como elo de ligação, ou seja, mediador, entre o povo e Deus. Mas em relação à missão, ele tinha uma missão específica, que era trazer o povo, levar, tirá-los da terra do Egito até a terra prometida. Só ainda para terminar. Agora, nessa geração em que nós estamos a viver, de acordo com Mateus 23, no seu versículo 34, Lucas 11, versículo 49, o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sendo que ele enviava profetas no passado, hoje ele prometeu, ou seja, 2000 anos atrás, prometeu ainda continuar a enviar profetas. E este profeta, por exemplo, de quem eu quero aqui falar, de tantos que vieram, dezenas de profetas vieram após Jesus, mas eu quero falar daquele que me estabeleceu, por exemplo, que é o profeta Cacofilipe. Se formos a ver, no livro de Apocalipse 14, no seu versículo 6 a 10, são mencionados lá, por exemplo, três anjos, que cada um vem com uma mensagem, um evangelho eterno, para assim dizer que o evangelho eterno vem a um homem sobre a face da terra, este homem é um profeta, e este homem traz uma verdade, esse evangelho é uma coisa nova, evangelho significa boa nova. E esse profeta dá a conhecer a boa nova à humanidade. No caso em questão, em que eu quero aqui dizer, é o profeta Cacofilipe, que, no entanto, em Apocalipse 14, versículo 6 a 10, o terceiro anjo que sai para dizer: aquele que der homenagem à besta e à sua imagem, esse não escapará da ira de Deus, por exemplo. E este profeta hoje, que é Cacofilipe, vem para dizer que, por exemplo, todos os presidentes das igrejas são servos do diabo Satanás, ou seja, são a encarnação, ou seja, são os anticristo. Por exemplo, o Massango é presidente de igreja. Logo, para quem não sabia, o Massango é um anticristo. Todo o líder religioso que é presidente, líder de uma igreja, este mensageiro hoje vem para dizer ao povo que todos esses são anticristo. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor Admir Stoy, qual é o seu comentário em torno da profecia e também em torno dos profetas? O que é ser um profeta? Eu ia alinhar a mesma coisa na definição, onde o Aleixo disse que o profeta é um mensageiro de Deus. Ele porta uma mensagem de Deus e cada profeta ele tem uma mensagem específica para dar ao seu povo. Mas aonde eu não concordo com ele é quando ele cita o Mateus 23, versículo 34, pensando que Jesus apontava o Cacofilipe como profeta, como alguém que haveria de surgir. Aí eu não concordo com ele. Porque, e isso não está escrito na Bíblia? Acerca do Cacofilipe, não está. Em nenhum momento o Cacofilipe está mencionado, porque o próprio Cacofilipe, eu não sei como é que ele
ele vai pegando a Bíblia, tendo-lhe mencionado, sendo que ele mesmo diz que a Bíblia é um instrumento que o diabo usa. Como é que é a mesma coisa que ele anuncia, é a mesma coisa que ele rejeita. Aquilo que você diz que este aqui que me anuncia é aquele que você rejeita. Os profetas, a mensagem principal dos profetas na atualidade devem apontar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o centro da salvação. É o único Salvador que todos esses profetas apontavam ele como o Senhor e o Salvador do mundo. Então, todos os profetas, mesmo os atuais, devem apontar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Imaginado. Pastor, em algum momento o apóstolo fez menção aos líderes atuais, até deu o exemplo do José Maçã, disse que José Maçã é um falso. É o anticristo. É um anticristo, porque não faz parte daqueles membros ou líderes que seguem a Cacó Filipe, também por ser um presidente de uma igreja. O que é que a Bíblia nos ensina em torno disso, pastor? Uma das coisas que eu vejo é que Cacó Filipe é um profeta controverso. Ele luta com a palavra de Deus. Ele não se apoia naquilo que é a palavra de Deus. Nós temos profetas contemporâneos. Quando nós olhamos a Bíblia, o Naum foi profeta contemporâneo com Zofonias, Zacarias, Abacuque. Mas em nenhum momento esses lutaram, esses puxaram a glória para eles. A glória era puxada para Deus. Então, todos os profetas devem puxar a glória para o Messias, para o Salvador. Agora, se ele olha se ele pensa que o líder religioso ele é o anticristo, qual é a base da sua defesa? Em que palavra ele se apoia? Ou se apoia na filosofia? Porque os fazedores das setas religiosas, eles baseiam nas ideias, na filosofia, naquilo que está a acontecer. E alguns líderes das setas religiosas, eles são matemáticos. Eles olham a profecia, isto aqui vai acontecer. Eles começam a fazer cálculo. Agora é o tempo, sim. Então vamos anunciar isto aqui. É exatamente isso que acontece. Se ele chama todos os líderes religiosos, sendo os anticristo, estou a duvidar, ele sendo alguém que foi anunciado por Cristo, porque ele apoia-se no versículo 34 de Mateus 23, aonde Jesus Cristo diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificais, e outros deles acoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Agora, aqui já são muitos, já não é um, mas ele se anuncia como um e único verdadeiro profeta, pelo qual ele mesmo condena os efeitos dos outros. Há muita poeira, como diz o nosso amado ex-presidente da República. Obrigado, pastor Ademir Stoll. Apóstolo, em algum momento na sua primeira intervenção, fez menção ao Moisés, pegou no Antigo Testamento, falou de Moisés, que ele tinha uma missão, e também deu um exemplo de outros profetas. Imaginemos o Cacó Filipe sendo um profeta enviado pelo Cristo agora, na atualidade. Qual seria a função dele? Qual seria a missão dele? Primeiro eu gostaria de pegar aqui alguns pontos que ele referenciou aqui, não é? Ele falou de Mateus 23 e Lucas 11, 49, aos quais eu havia feito referência. Quero aqui dizer,
Não estou a dizer que este é o ministério do profeta Cacó Filipe, Mateus 23, 34 ou Lucas 11, 49. Mas estou a dizer que Jesus Cristo prometeu enviar profetas, não um só. Prometeu enviar tantos profetas. E eu disse na minha abordagem aqui que antes mesmo da vinda do profeta Cacó Filipe, Deus enviou tantos profetas, dezenas, tantos outros vieram antes de Cacó Filipe. Mas então, esta passagem aqui, eu quero ilustrar ao povo que está lá em casa, para dar a entender que nós temos que esperar profetas que venham. Agora, se é Cacó Filipe ou não é Cacó Filipe, este já é um parêntese. Mas o Senhor Jesus Cristo prometeu realmente enviar profetas. É o que nós estamos a ver aqui. É isso que eu quero tentar, estou aqui a trazer ao conhecimento do povo. Que, para além dos verdadeiros profetas também, desculpa, para além dos falsos profetas, que nós conseguimos ver sobre a face da terra, também o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros. Agora, fez-se menção de que o profeta Cacó Filipe quer se basear em Mateus 23, enquanto que rejeita a Bíblia. Cacó Filipe não rejeita a Bíblia. Eu aqui tenho a minha Bíblia eletrônica, tenho a minha Bíblia física, se for necessário trazer aqui, e em muitos programas, muitos já me viram com Bíblia. Então, Cacó Filipe usa a Bíblia. Eu uso a Bíblia. Mas o que nós não usamos são as falsas versões da Bíblia. Mesmo no carnal, as falsas bebidas que não levam o selo da alfândega, quando alguém beber, não vai engrossar? Engrossa. Mas quando as autoridades alfandegárias encontram a bebida sem o selo, elas dão ao povo para beber? Não, destroem, não é assim? Então é assim, o que nós destruímos, o que nós rejeitamos em usar, são as falsas versões da Bíblia. Com isso, o apóstolo quer dizer que há falsas versões da Bíblia? Sim, existem falsas versões da Bíblia. Quais Exemplo, João Ferreira de Almeida, King James, James Swigert, Thompson, Osterwald, tantas outras traduções, Novo Mundo. Você vê que a Bíblia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa não é a mesma que a Testemunha de Jeová usa. Na Bíblia da Testemunha da Assembleia de Deus, desculpa, da Adventista do Sétimo Dia, no versículo 20, né, no versículo 7, queria dizer, de Atos 20, é dito lá que, no entanto, Paulo partiu o pão, reuniu-se com os discípulos no sábado. Mas em certas Bíblias, talvez até do amado aqui do lado, vamos ver que é dito que no primeiro dia da semana, é o primeiro dia da semana, não é sétimo dia, não é no primeiro dia da semana, é domingo. Então, na Bíblia da Adventista do sétimo dia, alteraram onde vem domingo, ou seja, primeiro dia da semana, eles colocaram lá sábado. Então, para dizer que essas Bíblias foram feitas com fins doutrinais. Na Testemunha de Jeová, na sua Bíblia, não vai encontrar escrito lá a palavra inferno. Eles removeram tudo isto aí e não acreditam no inferno. É com base na tradução que eles fizeram. Não sei se estou a fazer entender. Mas, no entanto, também disse que a mensagem do profeta Cacó Filipe, ou seja, o profeta Cacó Filipe é um profeta controverso. Olha, se eu fizesse uma questão aqui, por exemplo, é dito em Apocalipse 14, versículo 6 a 10, que este terceiro anjo que vem e diz que aquele que der homenagem à besta e à sua imagem não será poupado da ira de Deus, não é? Esta mensagem, este anjo, qual é a mensagem específica que ele traz? Quem é este anjo, por exemplo? Essa homenagem, essa besta, quem é essa besta? Será que ele pode me dizer aqui? É claro que não vai me dizer. Por quê? Porque tudo que está em um culto sobre a Bíblia pertence aos profetas virem revelar, conforme Amós 3,7 diz. É um profeta quem vem para dizer que, olha, esta passagem diz isto ou aquilo. Agora, falou-se de que Cacó Filipe não tem seu nome na Bíblia, por exemplo. Claramente a Bíblia não anuncia os nomes dos profetas por vir. Isaías 40, versículo 3, fala lá da voz do que clama no deserto. E nós hoje todos sabemos, porque João disse isso, de que esta passagem de Isaías 40, versículo 3, fala de mim. Falando da voz do que clama no deserto. Todo mundo confirma hoje que esse era João que veio cumprir isso. Jesus disse que Isaías falou de mim, em Isaías 61 a 2. Ele confirmou isso em Lucas 4, 16 a 24. Não estava escrito lá o nome de Jesus Cristo. Paulo, quando vem, diz em Atos 13, 46 a 47, que, no entanto, Isaías falou de mim em Isaías 49, 6. Mas não tem nome lá de Paulo.
Você vê? Assim também hoje. Como Filipe diz, Mateus 25:6 é o meu ministério. Apocalipse 12:14 é o meu ministério. Você não pode esperar encontrar nome de Cacó Filipe lá, mas sim a missão específica que ele veio cumprir. Agora, a pergunta que me colocava qual era? Vamos voltar com essa pergunta, apóstolo. Sim, pastor, sim. Tenho um pedido antes de. Ele é de continuar. Sim, pastor. Olha o tempo a que você dá para não haver aquilo que nós chamamos de favoritismo. Então, dá um tempo, se são Agora 2 vamos minutos. sim. Não, é com ele, a pergunta é com ele. Não, agora vamos passar para o pastor. A pergunta é com ele. Agora vamos passar para o pastor. Vamos passar para o pastor. Pastor. Isso para não estar desinclinado. Sim, pastor, a pergunta agora é para o pastor. Em algum momento o apóstolo falou de várias Bíblias que são falsas. Em algum momento algumas até nós usamos. Fez menção à Bíblia de Almeida dizendo que é falsa. Qual é a sua opinião, pastor? Qual é a sua compreensão em torno disso? Será que essas Bíblias todas são falsas? Essas versões são falsas? Aqui há uma coisa que nós temos que perceber aqui. Eles têm uma Bíblia que não está ligada a esta. E dizem que esta é a falsa. Quando falamos dessas todas versões de João Ferreira de Almeida, King James, New King James e todas essa New American Translation, todos aqueles que traduziram aquelas versões, por meio tiveram que fazer hebraica, grego e outra língua que me esqueci, para poderem traduzir a Bíblia. Eles têm que levar da língua mãe para uma língua corrente. Então, nós não podemos só simplesmente dizer que essas versões todas são falsas, porque não vejo nenhuma adulteração nessa Bíblia que eu carrego aqui, é João Ferreira de Almeida, apesar de que algumas, porque hoje há uma última versão que vieram diminuir algumas palavras. Nova versão que ele referiu, claramente existe uns versículos que não encostam lá. Quando falamos de Testemunho de Jeová, eles têm a sua língua. Aquilo ali eu nem chamo da Bíblia, chamo de um livro de comentário. O livro de Testemunho de Jeová é um comentário. O amado que traduziu aquela Bíblia só pegou uma Bíblia, começou a interpretar, começou a traduzir da sua língua, da forma como ele entendia as coisas. Então, quando ele decide, é alguém que decide que essa Bíblia que eu carrego é falso. Mas ele também tem uma Bíblia, a qual ele disponibiliza o link para as pessoas baixar. Dizem que é Bíblia, essa é a Bíblia verdadeira. Quando nós olhamos o percurso da Bíblia, nós temos o Torá, que é a Bíblia mãe. Todas as palavras que encostam aqui nessa Bíblia que eu carrego vieram daquela língua. Tiveram que traduzir para poder eu entender, porque eu não sei o que é ler em hebrew, o que é ler grego, o que é ler outras línguas a qual a Bíblia foi escrita por elas. Então é necessário que nós não olhemos naquilo que as pessoas pensam, é a visão dele. É a visão dele. Eu posso acordar e decidir, essa Bíblia aqui é falsa, é o que ele decidiu, mas não porque é verdade. O que eu decido pode não ser verdade. Em nenhum momento isso seria Deus lutar contra ele mesmo. Obrigado, pastor Ademir Stoy. Apóstolo, se essas versões são falsas, qual é a versão verdadeira? Tá bom. Eu penso que depois de responder esta, terei de responder a questão que me fez previamente. A versão verdadeira que o povo hoje deve usar é a versão John Nelson Darby. Agora, respondendo à questão... É a versão? Versão John Nelson Darby. O pastor conhece essa versão? Não conheço. Tá bom. É só pesquisar aí na internet, também poderá ter acesso. Versão John Nelson Darby. Então,
respondendo à primeira questão, o que o profeta Cacó Filipe veio fazer, por exemplo? O profeta Cacó Filipe hoje veio dizer que todas essas práticas, por exemplo, que estão sendo feitas nas igrejas, ok? Tudo que as igrejas estão a fazê-lo para o diabo Satanás. Honneur à Dieu, gloire à son nom, son prophète. Honneur à Dieu, gloire à son nom,